Pode começar? Boa noite. Finalmente, eu vos saido em meu nome, mestre. Continua, meus irmãos, nas tarefas de elevada missão moral, no campo da caridade, onde os mais desnudos entre vós possam receber de vossa mão um pedacinho de pão, material e espiritual, consolando os corações amargurados pelas agruras da vida. Elevai vossos pensamentos aos céus, em dimensões onde vossos sentimentos, em uníssono com as nossas preces, podem alcançar, levando vossos pedidos em favor dos desamparados, dos desoprimidos de recursos materiais. Acreditai, meus irmãos, a felicidade que vos parece impossível está próxima e o sofrimento que vos assola está chegando ao fim. Ainda há necessidade de escândalo e de sofrimento, conforme nos ensina o Evangelho. Porém, a vitória é uma realidade. E nunca deveis desanimar pelos desdrouços do caminho, pois eles são as provas que vos levarão aos sinos da glória. Cantem o hino de graça. Agradecei as oportunidades que puderdes mostrar que também sois capazes de abraçar a tarefa na expansão do ensinamento do Mestre. Levai ao coração dos fracos e oprimidos a mensagem que mais sofreu o Mestre que qualquer um de nós, e que seu exemplo possa ser o espelho de vossas atitudes. Assim seja. Então, João Renato vai transmitir alguns recadinhos para nós. Boa noite. São 2 breves recados. O primeiro dando sequência ao mês de Kardec, o 37º, e como encerra o mês, nesse final de semana, então, é a última atividade do mês de Kardec. No dia sábado, no dia 29, nós temos aí a presença do Neri Seba, que é de Ribeirão Preto. Ele é professor e publicitário, coordenador da área de comunicação social espírita das comissões regionais da Federação Brasileira Espírita. Então ele estará às 14 horas na Pestalozzi, aqui na José Marques Garcia, unidade 1. Então o seminário com ele às 14 horas, o tema Comunicação, um universo em expansão. E às 20 horas com o mesmo Neri Seba, às 20 horas na mesma escola Pestalozzi, José Marques Garcia. Então ele fala sobre o tema Reencarnação, Teorias, Fatos e Mitos. Então aí se encerra o 37º mês de Kardec. E nós já vamos divulgando aí para o mês de novembro a presença do Vansan em nossa cidade. Ele estará aí numa temporada fazendo as apresentações, e desta vez coincidiu para ele estar aqui no nosso centro. É a primeira apresentação dele, só que na quarta-feira. Geralmente coincide na quinta, né, que ele já faz a palestra musical. Mas será numa quarta-feira, aqui mesmo no nosso centro, dia 16 de novembro. E aí ele estará lá no IMA no dia 17, depois no dia 18 em Pedregulho, 19 em Rifaina, dia 20 em Batatais, dia 21 em Altinópolis, e aí ele encerra a sua participação aqui no dia 22, lá na Casa da Prece. Então tá aí a presença do Vansan. Quem conhece, acho que não vai perder. E quem não conhece, uma ótima oportunidade para participar aí e conhecer a noite que o Vansan traz para a gente. Muito obrigado por hora.
as nossas saudações a todos os nossos companheiros. Nós vamos dar início à nossa reunião. Para tanto, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, para que possamos alcançar a equipe colaboradora de nossa reunião, para que neste clima de paz e harmonia possa transcorrer uma reunião bastante proveitosa a todos nós aqui encarnados quanto aos desencarnados. Vamos fazer alguns segundos de vibração e meditação para que possamos harmonizar os nossos pensamentos. No esforço do trabalhador, nasce uma fé cristalina, convertendo o trabalho numa esperança divina. Trabalhando se constrói um porvir cheio de luz, prateando a imensidão na estrada de Jesus. O trabalho em breve se formará na terra um novo mundo, e repartindo com todos o sentimento profundo. Não faças do trabalho palavra linda mas vã, cultiva esta semente para os frutos do amanhã. O trabalho acende a luz onde não existe a claridade, é o canal cósmico do Cristo, trazendo em nós força e bondade. Trabalhar constantemente, servir sem desanimar, pela vitória do bem, a coragem de lutar. Vem descendo lá do alto uma chuva de amor. Trabalho, trabalho, trabalho é vida em esplendor. E assim, meus irmãos, com essa vibração, nós mantenhamos atentos agora para observar a leitura do Evangelho e depois o comentário do nosso companheiro, que nós possamos estarmos preparados. Karina, você faz a leitura para nós? Não? A Priscila está? Priscila não chegou. Eu precisaria de um voluntário hoje, então. Então nós estamos estudando o capítulo 10º, no seu primeiro item. Ela vai fazer a leitura. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Boa noite. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. São Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então, Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. São Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22.
A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Tivesse mesmo este último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido, ou aquele que acredita sê-lo, impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita, em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível a reconciliação. É impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, nisso não há generosidade, mas há um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Caros companheiros, então nós estamos hoje com o nosso companheiro de Americana, o seu Wagner Damasio. Ele trabalha, colabora no Centro Espírita Caio Barchuter e é um trabalhador da doutrina, pertence à Aliança Espírita de São Paulo, né? E então nós queremos que ele fique à vontade de trazer o seu abraço dos companheiros. Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja junto de nós, hoje e sempre. E que jamais esqueçamos que ao sairmos daqui, levar essa paz para dentro dos nossos lares, do nosso ninho. Como foi dito, meu nome é Wagner, sou de Americana. Quero agradecer imensamente a oportunidade que a casa está me dando e agradecer também às pessoas que por algum meio me fizeram estar aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma das bem-aventuranças, No total elas são 8. Se nós pegarmos as bem-aventuranças que Mateus fala para nós e seguirmos ela, como é relatado para nós, ou seja, se colocarmos em prática, nós estaremos meio caminho andado para o reino do céu. O nosso material lá para cima já vai estar garantido. Hoje nós vamos falar do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. O que vem a ser bem-aventurados? Felizes, muito felizes. E misericórdia? Misericórdia, ela se consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então seria assim: felizes todos aqueles, que perdoam e esquecem as ofensas feitas para nós. Não é maravilhoso? É muito bom e não é difícil. Nós vamos chegar lá na prática onde Paulo de Tarso falava,
Só que é assim, nós precisamos, muitas vezes a gente lê as coisas, a gente ouve várias coisas, né? E não colocamos em prática, que é o principal fundamento. Sabemos que somos regidos por uma lei de Deus, que é a lei de causas e efeito, né? Cada um de nós experimentamos aquilo que proporcionamos ao nosso próximo. Então, se nós temos a misericórdia com o nosso próximo, como foi dito, precisa ser a misericórdia verdadeira, aquela que sai do nosso coração, né? Aquela que vem lá de dentro, aquela verdadeira mesmo, não aquela para falarmos assim, né? Para que os homens, né, falam assim: olha como ele é caridoso, como ela é bondosa. Aquela pessoa fez e desfez para ela e ela perdoou, né? Esse perdão, essa misericórdia não tem validade, né? Não tem valor perante a Deus. Por quê? Porque aí você está querendo mostrar aos homens da terra, certo? Então, a presença deles, né, o aplauso deles teremos, mas de Deus não. Então precisa ser aquela misericórdia, aquele esquecimento, certo? Que a gente, olha, põe um véu em cima e deixa para lá. Lembrando que o esquecimento, certo? Ele é um fator fisiológico, ou seja, ele é do corpo, da nossa memória, né? Então muitas vezes perguntam: mas como que eu não vou lembrar? De vez em quando eu lembro, lógico que vai lembrar, porque faz parte da memória. Isso é fisiológico, é do nosso corpo. Então, quando vocês lembrarem de alguma ofensa que vocês já perdoaram, né, então aí nem podemos chamar mais de ofensa. Já foi perdoado, né, você já tirou aquilo de dentro de você. Você, quando lembrar, vier à sua memória, envolva em luz essa situação. Tem um exemplo, né, uma coisa de prática muito interessante. Imagina vocês entrando dentro de um quarto escuro, bem escuro. Geralmente a gente já tem o costume, né, de abrir a porta e já levar a mão para acender, porque ninguém gosta da escuridão, né? A gente não sabe o que vai ver, o que tem lá, certo? Então você abre a porta e já acende a luz. Essa é uma prática muito legal, quando você vier à sua memória alguma coisa que você já perdoou. Vem na sua memória, você acende a luz. Ou seja, você se ilumina e automaticamente ilumina aquela pessoa. Porque a memória faz parte de nós. Mas aí com o tempo você vai esquecendo, certo? O que nós não podemos é deixar ressentimento dentro de nós. Por mais pouquinho que ele seja, né? Por coisinhas, né? Uma palavra maldita, uma palavra mal entendida, né? Muitas vezes a gente carrega dentro de nós, talvez uma vida inteira, uma coisinha tão pequena, mas nos faz tão mal que vocês nem imaginam. Quer um exemplo? Vamos supor que nessa parede aqui passa um cano d'água ali, né? E ele teve um furinho bem pequenininho, né? Esse furinho pequenininho foi aquela mágoa que você guardou lá dentro, assim, há tempos atrás, no seu tempo de criança, na sua juventude, né? De repente, por isso que a gente fala assim, para nós perdoarmos, nós temos que ter a compreensão, nós temos que compreender. Por quê? Precisamos, naquele momento, compreender a outra pessoa, certo? E se colocar no lugar dela. Por que aquela pessoa está agindo daquela maneira, né? Então, para se perdoar, precisamos compreender. Então, nesse exato momento, aquela pouquinha discussão, você se ofendeu com essa pessoa. Aí você guardou lá dentro, aquela coisinha pequenininha, né? Você fala, deixa lá, né? Em vez de você, como a gente fala, puxar a cordinha e conversar com a pessoa, né? Se esclarecer, não, você guardou para dentro de você. Então, o pinguinho d'água está lá dentro. Com o tempo, o que vai acontecer ali? Vai começar a aumentar. Vai começando aumentando, aí faz aquela mancha ali. Aí o que você faz?
Você vai lá e pinta. Certo? Foi o que aconteceu. Você encontrou aquela pessoa numa oportunidade que vem até nós, né? Que sempre Jesus falava assim: reconciliai-vos o mais depressa possível. Ele já sabia que no decorrer de nossas vidas precisamos ter essa reconciliação. Então, nesse momento que você encontrou essa pessoa, né, você disfarçou, você falou outra coisa, deixou para lá, ou seja, não resolveu aquela mágoazinha pequenininha que está lá, correto? Então você pintou, mas ela não saiu lá de dentro, ela está lá dentro ainda, né? Porque a gente fala assim, quando a gente tem alguma raiva, alguma coisa contra uma pessoa, é a mesma coisa você tomar veneno querendo que a outra pessoa morra, não vai dar muito certo. E você deixou ela lá dentro. Aí o que vai acontecer nessa parede? Ela vai aumentar, porque ela não vai parar. Você não foi, o que está acontecendo ali, certo? É o efeito. Você não foi até a causa dele. Você não parou lá e cavucou lá e foi lá onde está vazando. Não, você deixou ela lá dentro. E aquilo já vai aumentando. Vai aumentando, o que acontece? De uma pequenininha coisa, vem aquele rancor grande, aquela mágoa grande, até chegar no ódio. Aí é perigoso. O ódio, ele destrói o homem. O ódio, com todos os seus vícios, ele mata mais do que todas as guerras, certo? E todas as coisas horríveis que acontecem no planeta. É o ódio de todas as suas formas. Ou seja, precisamos, muitas pessoas falam assim, não se deve mexer em ferida antiga. Está errado isso daí. A ferida antiga, ela vai ficar lá. E você vai levar para outras vidas, para as outras encarnações. Precisa sim, quando for nessa situação, precisa ser mexida. Rebenta a parede, quebra a parede, tudo ali. Certo? Vai doer um pouco, sim, vai. Vai doer você chegar naquela pessoa e falar, olha, porque aí que dói, né? É onde Jesus fala que o maior sacrifício, né, a Deus é quando o homem pega os seus ressentimentos e reconcilia ele. Porque ele tem que mexer no orgulho dele, no egoísmo. E isso daí dói nas pessoas. É difícil para certas pessoas fazer isso. Ela não consegue, certo? Mas nós já vamos chegar no lugar onde ela vai conseguir. Então, para você mexer nessa parede, arrumar essa parede aqui, você vai ter que fazer um buraco, você vai ter que cafuçar lá, achar até chegar naquele, aonde estava aquela maguinha, certo? Aquele negocinho pequenininho. Aí você vai, tira aquela peça, troca a peça, coloca tal, resolveu o problema. Nós precisamos fazer isso em nós. Nós não temos como chegar a Deus com os nossos corações, com algum ressentimento, com alguma mágoa. Paulo de Tarso, ele falava assim, e olha que Paulo de Tarso, né, foi preso, injustiçado, porque ele falava de coisas boas, ele falava de coisas que levavam até Deus. Ele falava assim, tudo aquilo que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, né, porque ele falava de coisas de Cristo, do Evangelho de Cristo, praticai. E isso está faltando hoje em muitas pessoas. Hoje nós vemos na parte religiosa, até estava conversando com a esposa dele no início, que o planeta Terra está passando por uma transformação muito grande e muito rápida. Só que essa transformação é só para melhorar. Deus só vai nos dar as coisas, né, os bons anjos enviados por eles, só vai vir aqui nos ajudar. Muitas coisas que acontecem a gente vê na parte negativa, mas não é. Sempre vai melhorar. Então veja bem hoje na parte religiosa. Essas igrejas estão lotadas, os templos estão lotados, né? O espiritismo hoje cada vez está aumentando mais. Isto é grandioso, isso é maravilhoso, porque a pessoa está querendo melhorar, certo? Por exemplo, vocês vieram aqui, ou por exemplo, vai num templo, vai numa igreja. Qual a sua melhor intenção? De melhorar,
né, de ouvir alguma coisa boa, certo? De melhorar o seu caminho, melhorar os seus pensamentos, as suas atitudes, né? Porque falamos, né? A vida, ela não castiga ninguém e também não dá prêmios a ninguém, e sim recompensas por aquilo que nós praticamos. Então, o plantio não é obrigatório, mas a colheita sim. Então, através da religião, né, através do nosso conhecimento, através da prática, nós vamos melhorando o nosso jeito de plantar. Logicamente, o nosso jeito de colher vai ser melhor. Mas que precisamos? Colocar em prática. Uma vez chegaram para um orador muito renomado, né? Falava muito bem, falava de coisas muito boas, tinha muito conhecimento, né? E essa pessoa que chegou para ele, também é uma pessoa muito estudiosa na parte religiosa, né? Em todos os aspectos, uma pessoa culta. Chegou para ele e falou: olha, eu gosto de ir lá no centro que você faz as orações, as suas palestras, acho muito bacana, muito interessante, gosto demais de todo o pessoal seu que faz as palestras lá, mas a sua casa, ela não enche, e eu sei por quê. Ele ficou curioso, né? Falou: mas por quê? Falou: vocês não prometem nada, vocês têm que prometer alguma coisa. Você vai ver como que sua casa vai lotar de gente. A resposta dele qual foi? O Espiritismo não é uma religião de massa, não é uma religião de multidões, é uma religião de estudo, de trabalho e de prática. Mas esses três nós precisamos fazer ele. Não adianta nada você saber um livro de receita inteirinho, de cor. Pergunto para você: onde é que está o bolo de fubá? Página 74. Você sabe tudo, mas se você não souber fazer, certo? Você tem que ter o conhecimento e a sabedoria, a teoria e a prática. Na parte religiosa, no Evangelho de Jesus, é assim também. Aquilo que nós estamos aprendendo, nós precisamos praticar. Porque senão nós ficamos o quê? Passivos. A nossa fé fica passiva, fica parada. A gente até tem fé, crê no nosso Deus, no nosso anjo, mas a gente não faz. Nós lê bons livros. Quando a gente fala de bons anjos enviados por Deus para nos auxiliar, certo? Hoje, né, a gente vê o que a internet, né, fez para o planeta Terra. Se nós pegarmos 40 anos atrás, ver a mudança que teve. Isso daí para quê? Para auxiliar todos nós. Ela auxilia em todos os aspectos. Na parte de ciência, na parte de estudo, de conhecimento. Hoje, se nós quisermos, o que nós queremos saber sobre, por exemplo, o Evangelho, você vai lá no Google, lá, na hora você descobre. Então, essa possibilidade de a gente ter o conhecimento, nós temos. Agora, precisa da nossa vontade, que todos aqui têm, tenho toda certeza, certo? A vontade de melhorar. Quem que não quer melhorar? Quem que não quer ter uma vida legal? E quando nós começamos a melhorar na parte religiosa, porque religião é religar-se a Deus, é o contato que você tem com Deus, é através da sua religião. E Jesus nunca falou: essa religião é a certa, vai por essa religião que dá certo. Ele nunca disse isso. A principal função da religião é encaminhar, direcionar as pessoas para um caminho do bem que leve até Deus. Agora, cada religião tem o seu jeito de fazer, o seu modo, tem as suas crenças, certo? Cada pessoa se adapta daquela religião que ele se dá bem. Certo? No capítulo 25 do Evangelho do Segundo Espírito, fala muito bem isso daí, que nós não temos o direito, certo, de obrigar ninguém a ir na nossa religião. Eu não tenho direito de falar: olha, calça esse sapato número 38 aqui. Eu não sei qual que é o seu número. Então você tem que ir naquela que você se dá bem. Sabe, aquela que você sai da casa, certo? Contente, aliviado, mais iluminado. Só que aí você sai lá fora, você tem que colocar em prática. Um grande médico,
ele não se torna um excelente médico, né? Enquanto ele está fazendo a faculdade. Logicamente que precisa da faculdade para ele ter todos os conhecimentos, mas ele vai ficar bom mesmo na hora que ele sai lá fora, na hora que ele vai começar a operar, fazer as suas visitas. Ou seja, a prática vai deixar ele cada vez melhor. E na parte religiosa também é assim. Certa vez tinha uma moça que ela estava meio enchavida, estava meio desgostosa, as coisas para ela não andavam muito bem. Ela falou: vou dar uma volta. Aí saiu, foi dar uma volta. Aí foi num shopping, né? Toda cidade tem um shopping. Shopping é um lugar bonito, bastante loja, bastante pessoas. Ela foi lá no shopping, andando lá. Aí tem uma livraria, todo shopping tem uma livraria. E era uma livraria muito grande. Vocês já ouviram falar da Saraiva? Era maior do que essa. Ela entrou na livraria, andando. Tinha todos os autores, todos os tipos de livro, uma coisa maravilhosa. Uma sessão chamou a atenção dela, sessão de autoajuda. Ela entrou lá, começou a olhar os livros e tal. De repente, vou até pegar um livro aqui. Um livro chamou a atenção dela pelo título do livro. Olha o título do livro: Resolva todos os seus problemas. Que maravilha! Era tudo que ela queria. Ela já grudou o livro, não quis mais olhar mais nada e foi embora, né? Foi olhar para o caixa. No caminho ela encontrou o vendedor, né? Bom dia. Ela está até mais alegre. Tudo bem. Eu vi esse livro lá na prateleira lá. É bom esse livro? Todo vendedor não vai falar que é ruim o que está vendendo. Falou: não, é bom, é muito bom. Seja sincero para mim, você já leu esse livro? Falou: já li. Agora seja mais sincero ainda. É realmente o que ele está falando aqui? Resolva todos os seus problemas? Ele falou: olha, eu vou ser bem sincero. Não digo que resolve todos os seus problemas, mas a metade. Ela falou: então eu vou levar 2. Não acontece isso muitas vezes com a gente? A gente só quer receber as coisas, certo? E não quer praticar. Como é que nós vamos saber o nosso resultado? Como é que nós vamos saber se nós conseguimos trabalhar o nosso ressentimento, de chegar àquele momento que você tem mágoa de alguém e esse alguém aparecer na sua frente? Como é que nós vamos saber a nossa reação perante a isso? Será que eu vou estar pronto para chegar nele e falar: olha, meu amigo, você me desculpa, você me perdoa, eu te entendi errado, por algum motivo, né, a gente falando coisas que não devia ter falado, né, mas algum motivo teve, mas vamos nos reconciliarmos agora. Ou seja, nós precisamos fazer do nosso inimigo o nosso amigo agora, para que depois, na próxima encarnação, ele não continue sendo nosso inimigo. Ele até pode ser, certo? Porque quando a gente tem alguma coisa, alguma empatia contra alguém, certo? Também ele se torna físico, né? Porque você chega perto da pessoa, você até se arrepia, fica ruim, certo? Mas o principal é lá dentro, seu coração. Se você reconciliou com ele, muitas vezes você não vai se tornar amigo dele nessa encarnação, mas na próxima você vai. Na outra lá você vai estar bem com ele. É onde Jesus fala: reconciliar o mais depressa possível. Por que as pessoas aparecem em nossa vida? Será que cai de paraquedas? E não é aquele paraquedas que direciona, não, aquele redondo assim que tinha nas guerras. Assim. Elas não caem por acaso. Por que de vez em quando a gente tem uma inimizade com alguém? Tem no Evangelho: amar vossos inimigos. Amar nosso amigo, num certo ponto é até fácil, né? Ele faz as coisas legais pra gente, gosta da gente, a gente gosta dele também. Dá certo. E amar os inimigos? Vocês sabiam que nessa virtude, nesse processo, né, de amar ao inimigo, nós mais aprendemos do que quando nós amamos o nosso amigo?
Porque para amar o nosso inimigo, primeiro, nós temos que deixar a nossa humildade de lado. Segundo, nós temos que tirar esses ressentimentos dentro de nós. Porque senão nós não estamos perdoando, nós não estaremos amando ele. Ou seja, é mais complicado, mas nós temos todas as ferramentas para fazer isso. Senão Deus não mandava algum inimigo para nós. Se ele apareceu, porque nós precisamos trabalhar alguma virtude nossa que está parada. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos pôr em prática. Nós não podemos comprar 2 livros. Nós temos que fazer. Deixa a humildade de lado. É como nós falamos, a gente mais sofre aquele que está com ressentimento do que a outra pessoa. Muitas vezes a outra pessoa nem está aí, nem está ligando para você, está numa boa, e você está se corroendo por dentro. Então como é que nós vamos querer a misericórdia de Deus, certo? Que é o esquecimento das nossas ofensas, é o perdão das nossas ofensas. Como que nós queremos a misericórdia divina se nós não temos a misericórdia com o nosso próximo? Como é que nós vamos chegar até Deus se nós tem uns próximos nos impedindo? Porque diz assim, para chegar a Deus precisamos passar pelo nosso próximo. E é todos, viu? Todos eles. Nós precisamos amar, porque Deus também é o nosso próximo. Para nós amar a Deus, nós não estamos amando nossos amigos, os nossos inimigos, os nossos próximos. Nós só estamos aprendendo, lendo, vindo ao centro, vindo à igreja, vindo ao templo. Mas quando saímos lá fora, nós não colocamos em prática. Nós não fazemos nada disso. Precisamos fazer isso daí. Né? Outra coisa que é muito importante, indulgência. O que é indulgência? É quando nós reparamos alguma coisa no próximo que nós não está de acordo com o nosso, né? Você não precisa aceitar o que o próximo está fazendo. Mas a indulgência é o quê? É você observar aquilo, certo? E não maltratar a pessoa, não ficar falando para a pessoa, entre aspas, fofoca, fuxico, né? Se a gente for abreviar bem a indulgência, ela chega nisso daí. Ou seja, se você viu alguma coisa que não bate com você, se você puder auxiliar a pessoa, auxilia. Mas não ficar falando, você não podia fazer desse jeito, você não pode agir dessa maneira. Aí você chega para outra pessoa e fala, olha, tive com fulano lá, e ele estava fazendo umas coisas esquisitas. Isso é a falta da indulgência. Jesus fala, sejas indulgente com o próximo e severo com você. Ou seja, nós não temos o direito de julgar ninguém, e principalmente de condenar. E muitas vezes a gente faz, né, como fala aquelas filhas indianas, né? Filha indiana, põe uma cesta na frente, uma cesta atrás, né? A cesta sua atrás, você põe suas coisas ruins. E a da frente, você põe só suas coisas boas, né? E aí o que acontece? Você olha as suas coisas boas e a ruim do próximo. Não podemos fazer isso. Porque nós não estamos sendo misericordiosos com ninguém. Nós não estamos auxiliando a nós, não estamos auxiliando as pessoas que fazem parte de nosso mundo, certo? Porque quando uma pessoa ela tem algum rancor, ela tem alguma mágoa, ela não chega a ser uma pessoa feliz, ela não consegue ter a felicidade plena, não consegue, ela é sempre rancorosa, certo? Qualquer coisinha ela se irrita, né? Ou seja, ela tem uma mágoa com alguém, ela viu essa pessoa de manhã, à noite ela briga em casa, por qualquer coisinha. Aí fala, nossa, mas como você está irritado? Mas não. Lembra daquela parede que estava machucada lá? É aquilo lá. Você não conseguiu tirar aquilo lá de dentro de você ainda. E de vez em quando ele brota, ele vem. Porque o nosso corpo, que tem a somatização, chega uma hora que ele não aguenta mais. É onde saem as doenças. O corpo, ele põe para fora.
As doenças, 90% das doenças é espiritual. É coisa que nós criamos. Poxa, mas será que eu quero ficar ruim? Talvez nós fazemos isso inconscientemente. Só que o nosso corpo não tem senso. Ele não sabe o que é bom e não, ou não. E com o tempo ele vai sair para fora. Poxa, que legal, já tenho consciência. Ótimo, começa a trabalhar isso daí. Vê alguma coisa, né, que você tenha no seu corpo físico e começa a ir lá dentro. Por exemplo, está aparecendo uma coisa em mim, né? Apareceu alguma coisa no meu corpo. O que é isso? É o efeito. Aonde está a causa? Está ali? Não está ali. Está no outro lugar? Não está. Está aqui dentro. Por isso, sempre repetimos, para perdoar nós precisamos compreender. Compreendendo, você aceita isso. Fala, poxa vida, é isso mesmo. Muitas vezes, né, por causa do nosso orgulho, você vai bater, certo? Ó, que você está chegando perto da causa, certo? Alguma coisa te leva, mas seja insistente. Tenha perseverança, tenha fé, tenha confiança que você consegue melhorar tudo da sua vida. Agora imagina você bem. O que acontece dentro do seu lar? Porque quando fala no lar para Deus, diz que ele pula de alegria. Se você está bem, se você está em paz, essa paz, esse bem você passa para a sua família, que é o nosso ninho, né? A gente nem chama de família, é o nosso ninho, nosso aconchego, lugar mais gostoso que nós temos, né? Nós precisamos estar bem ali. O mundo lá fora pode dar de ponta cabeça. Se você estiver bem dentro do seu lar, você resolve todas as suas coisas. Mas se estiver ao contrário, é um pouco complicado. E muitas vezes, se ao contrário, é por causa de pequeninas coisas que nós guardamos lá atrás. Pouquinhas mágoas que nós deixamos e que fez esse estrago nessa parede. E essa parede está sendo nós. E como é que nós vamos chegar com esse corpo estragado? Como que nós vamos chegar até Deus? Com esse coração rancoroso, cheio de algumas feridas, como é que nós vamos chegar até Deus? Os instrumentos, eles nos dão direto. As oportunidades estão vindo para nós a todo instante, para nós reconciliarmos o mais depressa possível. Ou seja, viver em paz com todo mundo. Quando você está em paz com o mundo, logicamente você vai estar em paz com você. E onde que é o reino de Deus? Outra coisa que Paulo de Tarso também dizia: não sabeis que sois o templo de Deus, ou seja, você é o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Então o Deus, você sempre procura dentro de você, e muitas vezes a gente detona esse corpo nosso, maltrata ele, por coisas bobas, por coisas que não vão levar nós a nada. Todos aqui têm o conhecimento, têm a sabedoria, têm o bom senso de analisar tudo isso daí e ver o que é melhor para nós. Vamos ser misericordiosos? Por que não? Ele só vai nos trazer coisas boas. Eu só vou melhorar pessoalmente, vou melhorar com a minha família, com os meus amigos, certo? Na minha parte financeira, na minha parte profissional, tudo melhora, porque a energia ela fica boa, os fluidos ficam todos positivos, e não é complicado. O que precisamos, tudo aquilo que nós observamos, vamos relembrar o que Paulo de Tarso falava: tudo aquilo que aprendestes, nós aprendemos a todo instante, né? Recebestes, ouvistes e observaste, praticai. É o melhor caminho que nos leva até Deus. É o melhor caminho para nós sermos felizes. E é difícil? Não é difícil. Tudo que você precisa está dentro de você. Só existe um jeito de ser feliz. É o seu jeito. Tá bom? Nós agradecemos a todos. Esse nós eu me refiro a mim e o meu anjo de guarda, que eu sempre peço para ele estar junto de mim.
Nós agradecemos a todos. Tenham muita paz dentro de vocês, muito amor, certo? Leva isso daí para sempre dentro de vocês, passa para outras pessoas, para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus parentes, né? Uma vez, se eu puder ter a oportunidade de vir falar sobre o que é parentesco, tudo coisas que Deus nos dá para a gente melhorar na nossa vida. Eu agradeço a todos vocês, tenham muita luz, muita paz, e que a paz de Deus esteja sempre junto de vocês. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos o Wagner, que ele leve o nosso abraço fraterno aos companheiros da sua entidade e também ao pessoal de Americana. E o Wagner leve o nosso abraço fraterno a todos os nossos companheiros. Então nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que compreende as nossas vibrações. Pediria aos companheiros que se dirigissem à Câmara de Passe para darmos sequência à nossa reunião. E o Antônio Carlos vai nos auxiliar também. Estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. As nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja, que assim seja, oh, que assim seja. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado. Peraí que deu mau contato. Mau contato. Aí. Desculpa, gente. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até
que não faz sentido, o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a beleza tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não tema, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue seus passos não sente a ferida, tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na tua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada, mas um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade, a riqueza, o poder, ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Não pode encostar aí que dá mau contato. É a tomadinha, a tomadinha. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho, redescobrir seu lugar, pra retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender a sonhar. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim.
continua sempre que você responde sim. A sua imaginação arde de sorrir cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar de viver, não esquecer, ninguém é o centro do universo. Assim é maior o prazer. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação arde de sorrir cada vez que o mundo diz não. Eu desejo amar a todos que eu cruzar pelo meu caminho. Como sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. Agora é brincar de viver. Agora é brincar de viver. Agora é brincar de viver. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida se fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Nada temer senão o correr da luta. Nada fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe te vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador de mim. Abrir o peito à força
uma procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o céu perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a sua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. E assim, caros companheiros, caminhando para o final de nossa reunião, só nos resta agradecer a todos os colaboradores, todos os companheiros, pela colaboração do silêncio, que as nossas vibrações possam permanecer em nossos corações, que essa vibração salutar possa ir de encontro aos nossos lares, para que possamos dormir um sono tranquilo, para que possamos estarmos preparados para o dia de amanhã. E assim, na certeza de que observaremos os ensinamentos da noite, que nós possamos colocá-los em prática, e assim encerramos a nossa reunião. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja. Desliga a potência. Desliga a potência.